A armadilha da ansiedade. Confie em Deus e não em seus medos. Amados irmãos e irmãs, hoje vamos falar sobre um tema que aflige a muitos, a ansiedade. Vivemos em tempos de incerteza, preocupações e medos. São desafios financeiros, problemas familiares, questões de saúde, entre tantos outros que nos fazem perder a paz e cair na armadilha da ansiedade. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, já sabia que enfrentaríamos essas tribulações e nos deixou sua palavra como um guia para vencê-las. O título de nossa mensagem de hoje é A Armadilha da Ansiedade. Confie em Deus e não em seus medos. 1. O que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento de apreensão, uma sensação de que algo ruim pode acontecer, mesmo quando não há evidências claras. É como uma nuvem escura que paira sobre nós, fazendo com que nossos corações se agitem e nossos pensamentos se tornem confusos. No entanto, muitas vezes, a ansiedade é causada por medos que construímos em nossas mentes e que se tornam uma prisão emocional. Jesus sabia o quanto a ansiedade poderia nos paralisar e nos afastar da presença de Deus. Em Mateus 6:25-27, ele nos diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Neste texto, Jesus nos ensina que a ansiedade surge quando tiramos os olhos de Deus e os fixamos nos problemas. Ele nos lembra que somos preciosos para Deus, muito mais do que as aves que Ele sustenta. Se Deus cuida de cada detalhe da natureza, quanto mais de nós, seus filhos. 2. A ansiedade como uma armadilha espiritual. A ansiedade não é apenas um problema emocional, ela pode ser uma armadilha espiritual. Quando somos dominados pela ansiedade, começamos a duvidar do cuidado de Deus e a confiar mais em nossos próprios medos do que em suas promessas. O inimigo de nossas almas usa a ansiedade para nos desviar do foco na fé e nos prender em uma espiral de preocupações. Em 1 Pedro 5:7, a palavra nos aconselha: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este versículo nos revela que a solução para a ansiedade não é ignorá-la ou tentar resolvê-la sozinhos, mas entregá-la ao Senhor. Deus não quer que carreguemos esse fardo, Ele deseja que confiemos plenamente nele. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, reconhecemos que Ele é maior do que qualquer desafio ou medo que possamos enfrentar. 3. Confiança em Deus, não nos medos. Queridos, a ansiedade nos faz acreditar que somos responsáveis por controlar tudo ao nosso redor. Ela nos engana, nos fazendo pensar que, se não agirmos de determinada forma, tudo desmoronará. Mas precisamos entender que a confiança em Deus é o antídoto para a ansiedade. Em Provérbios 3:5-6, lemos: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A confiança em Deus requer que nos desapeguemos de nossa necessidade de controle. Significa acreditar que, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele conhece o início, o meio e o fim da nossa história. A confiança em Deus é como um escudo contra a ansiedade, pois sabemos que Ele é fiel e nunca falha. 5. O exemplo de Davi diante do medo. Davi é um grande exemplo de alguém que, diante de medos reais e ameaçadores, escolheu confiar em Deus ao invés de se entregar à ansiedade. No Salmo 56:3, Davi declara: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Aqui, Davi nos ensina que o medo pode até vir, mas a nossa resposta a ele é que faz toda a diferença. Ao invés de se deixar consumir pelo medo, Davi escolheu confiar no Senhor. Ele sabia que, por maior que fosse o inimigo, Deus era maior. Isso nos ensina que não somos definidos pelos nossos medos, mas pela nossa confiança em Deus. 5. A paz que excede todo o entendimento. Quando confiamos em Deus, recebemos uma paz que o mundo não pode oferecer. Em Filipenses 4:6-7, a Bíblia nos encoraja: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo,
Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta paz que excede o entendimento humano é o resultado de uma vida entregue ao cuidado de Deus. É uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, podemos ter paz, porque sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. 6. Superando a ansiedade com oração e ação de graças. Filipenses 4:6 nos dá uma chave poderosa para vencer a ansiedade, oração e ações de graças. Quando levamos nossas preocupações a Deus em oração, não estamos apenas desabafando, mas entregando nossos fardos a Ele. A ação de graças, por sua vez, nos faz lembrar de todas as vezes que Deus já nos socorreu, e isso renova nossa confiança nele. Em 1 Tessalonicenses 5:17-18, somos chamados a orar sem cessar e a dar graças em todas as circunstâncias. A oração constante e o coração grato são armas espirituais que nos ajudam a manter o foco em Deus e não nos medos. Queridos irmãos, a armadilha da ansiedade está sempre diante de nós, mas Deus nos deu todas as ferramentas necessárias para vencê-la. A chave está em confiar nele, em não nos deixar dominar pelos nossos medos, mas lançar sobre ele todas as nossas preocupações. Jesus nos prometeu que, quando buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Hoje, quero te encorajar a fazer essa escolha. Confie em Deus, não em seus medos. Não permita que a ansiedade roube a sua paz e a sua alegria. Deus está cuidando de você, Ele conhece cada detalhe da sua vida e sua vontade é perfeita. Lembre-se das palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Que o Senhor te abençoe com uma fé renovada e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus e o seu Filho Jesus te abençoe e confie que Ele vai fazer você vencer essa ansiedade em nome de Jesus Cristo. Amém.